Bom, boa noite, noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Hoje, nessa fria noite joinvilense, nós estamos recebendo o grande Ricardo Kolbe, né? Kolbe, seja bem-vindo. Vamos começar, vou propor um brinde numa noite fria, vamos tomar uma branquinha, que é amarela. Lá de Minas? Não é de Minas. É de Minas, mas não é. É engarrafada aqui em Santa Catarina, mas é lá da região de Januária. E quem me dá essa cachaça é o representante das molduras, Moldurarte, que traz lá da região do Braço do Norte. Mas eu fui ler o rótulo a miúdos, fala fabricada em Minas e engarrafada em Santa Catarina. Catarinense não é bobo, não. É bobo. Ó, eu particularmente, não sei se vocês já tomaram assim, eu gosto com um pouquinho de melado. Já experimentou? Não, mas eu prefiro... eu boto só um fio, se você quiser pôr, Léo. Experimentar pra você. Dá uma adocicada. Tem ciência. Uma ciência. Vai misturar. É bom que a gente vai bebendo de golinho. Vamos então. Isso aqui é bom para esquentar o peito e abrir e soltar a língua, né? Saúde, como é que arte. Não, uns podem, mas não querem, outros querem, mas não podem. Nós que podemos e queremos, bebemos. Boa, né? Então vamos lá. É doce. Kolbe, eu vou começar esse papo nosso com a pergunta clássica que a gente faz para todo entrevistado que vem aqui, né? Fala pra gente um pouco assim de como que foi a sua história com a arte, como que a arte entrou na sua vida, como que durante a sua vida você veio convivendo com isso até se transformar nesse grande artista plástico que você é hoje. Bom, eu acho que a arte não entra na vida. Você já está na arte. Assim, quando eu me lembro de criança, eu sempre tinha uma percepção das coisas, das invenções, e tudo isso era um foco muito vibrante de busca. E mesmo essa questão do autoconhecimento, da autonomia de fazer coisas que você está pensando. Então eu já vinha desde cedo lá, acho que desde quando eu morava em Belo Horizonte, imagina. Você morou em Belo Horizonte? Eu morei lá. Você é de onde? Eu sou de Santa Catarina. Você nasceu aonde? Em Joinville? Em Criciúma. Criciúma. Ah, sim. E fui para lá aos 5 anos. Então eu fui moleque lá do Calafate. Calafate. Você sabe que o Calafate é o primeiro bairro de Belo Horizonte, é um dos primeiros bairros de Belo Horizonte, uma colonização italiana, né? Uma ocupação dos italianos ali. É um bairro tradicionalíssimo em Belo Horizonte. E foi ali que o meu pai já era desenhista, assim, ele sabia desenhar. Então ele viu meus desenhos, o Picasso, né? Então aquilo, sabe, quando você pega uma criança e fomenta nela atitudes mais positivas em relação à arte, são centelhas que vão se despertar talvez mais tarde. Talvez não, mas sempre é um incentivo, já que você tinha uma propensão. Né? Você gostava de desenhar desde criança? Sim, sempre fui conhecido como desenhista. Ah, é? Eu não sei se eu fiz um desenho bom, mas é que mas na média, né? talvez eu me sobressaísse sobre essa ideia de parar e desenhar. Né? Dizem que, até entrando nesse contexto, dizem que a essência inicial é a arte, né? Que a gente vai ao longo do tempo perdendo isso porque a gente se distancia disso, em prol do dinheiro, em prol de outras coisas. Basta ver uma criança, a criatividade que ela tem. É absurda, né? Que é a expressão de uma criança, quer dizer, a arte é uma expressão infantil, literalmente. Se a gente olhar a palavra infantil, não tem nada a ver com a maturidade. Você pode ter maturidade. Agora, o que reprime muitas pessoas sobre a arte é porque ela é uma virtude infantil, sem dúvida. Porque você tem que se despir
da própria racionalidade das coisas. Né? Esse entendimento tão racional e a necessidade de se explicar tanto, isso não é o caminho não diria da criatividade, da arte em si, né? Que a definição de arte, para mim, é livre. Assim, existem muitas né, definições. Quando você chega assim com, eu sou artista, então, se eu sou artista, eu posso definir. Sim. Eu posso falar sobre arte, porque não que seja um direito da pessoa, e sim é uma abertura que você tem, uma liberdade, porque a arte tem que ser liberdade a princípio. E como está relacionado à autoexpressão, cara, cada um pensa de uma forma, então isso vai gerar diversos tipos de contextos ali, né? Claro, eu sempre digo, não pode existir cópia, porque a minha mentalidade e a criação e a formação dessa mentalidade será sempre diferente de qualquer outra pessoa, né? Sim. Então, mas aí você disse o seguinte, que a arte não cabe explicação, alguma coisa parecida com isso. Que você dizendo aí. E como que você vê essas tendências conceituais de arte que quase que não existe sem uma explicação lógica e racional do que foi feito? Bom, a gente tem que ver que a arte ela também está dentro de uma instituição, né? Uma instituição que tem uma vertente mais intelectual. Então, como é que você analisa a trajetória cultural de um povo, né? Tem vários aspectos, econômico, social, né? Mas a arte também é um demonstrativo de quanto esse povo evoluiu. Se pegar as antiguidades, né? No tempo dos romanos, os gregos eram muito mais habilidosos na representação do que os romanos. Os romanos vão aprender com os gregos. E assim por diante. Então, se vê os povos, né, os bárbaros, né, quando tomam o Roma, quer dizer, o que transforma a culinária, se perde todo aquele requinte, aquela elaboração, aquela necessidade do melhor, né? Então, você perde, você começa a ter, quer dizer, uma dominação bárbara, assim, leva anos para isso se desfazer, né? Não é de imediato, né? E é um pilar histórico também, né? Mostra os pilares. O fato é que se a gente restringe no âmbito cultural de um país essa abertura da arte e começa a colocar muito olhar sobre ela, um olhar crítico, ela tende a desaparecer, né? Então, eu sempre digo, a arte praticamente acabou. Nós vamos começar de novo. A gente tem que viver tudo que a gente, né, viveu, talvez, nos séculos passados. Mas acabou como? Explica melhor isso aí para mim. Acabou no sentido daquilo que se apresentava como... Antes era apreciável, né? Como fantástico, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, assim, em outros tempos, né, em 85, 86, quando tinha uma exposição, a cidade se movimentava, né, em relação àquela exposição. Lógico que a gente tem uma pulverização de muita informação e essa é mais uma. Então ela se perde diante disso, né? E basta ver a quantidade de pessoas que hoje fazem arte, que gostam, né? Se você for perguntar ali nas lojas que vendem tela, você mesmo pode dizer isso, o quanto aumentou a venda de telas e tintas, né? Nessa pandemia, por exemplo. É uma ocupação, comercial, né? é uma ocupação daqueles que parecem não ter, assim, já que eu não posso fazer nada, quando você se coloca diante de não fazer nada, você só pode fazer arte, né? Porque a arte é o princípio, ele está baseado dentro daquilo que não tem lógica. Buscar lógica, talvez uma análise de um artista, você pode buscar lógicas, mas ele propriamente não acredito que tenha tanta precisão na lógica sobre uma pintura que ele faz. Você tá, vamos dizer assim, pelo que eu estou entendendo, você está querendo dizer que tudo aquilo que foge do
eu não sei como dizer, do pré-estabelecido, do normatizado dentro da sociedade, tudo aquilo que é livre de qualquer intuito ou propósito passa a ser arte? Não necessariamente. Né? É que aí você está trilhando dentro do campo onde a arte pode aparecer ou sobreviver. É dentro de um campo de liberdade. Né? E a liberdade se põe-se tudo. Né? Você não pode dizer isso não pode, né? Um nu não pode. Né? Quando você começa a ter essa interferência, chegamos a um momento de um fim, sabe? Onde o olhar da razão encontrou o olhar da imaginação. Quer dizer, e a razão sempre vai sobrepor sobre a imaginação e a criatividade, sempre. Porque o argumento criativo não tem força contra um argumento racional. O argumento criativo não tem força contra um argumento É como racional. dizer, como o senhor deu o exemplo do nu, é como a gente dizer que o argumento racional seria crianças não podem ver aquilo, um exemplo. Então aquele argumento já vai bater com o criativo dele, ele já não pode passar para aquele público de 18 para baixo aquela arte, por exemplo. Ele nem está pensando nisso. Mas o racional vai bater de frente vai com buscar essa criatividade. quem pode ver, quem não pode. Né? Porque o campo do sensível, né? ele é sutil demais, ele pode ser banalizado ou desaparecer realmente. Porque quantos artistas, por exemplo, eu tenho 61 anos, quantos artistas dessa idade chegam nessa idade? Quer dizer, que sobrevivem, né? Eu nem digo isso, né? Mas eu digo assim, está querendo construir, fazer coisas dentro de um mundo sensível de uma característica infantil. Quer dizer, automaticamente, quando você vai envelhecendo, você vai ficando muito mais racional, muito mais preocupado com a vida, né? É difícil você sair desse campo, porque se você sai, você vira um sábio. Entende? Você tem uma outra perspectiva das coisas, como elas funcionam. Mas então tá. Mas vamos voltar 3 passos atrás lá para Belo Horizonte. Você estava lá em Belo Horizonte, criança, passou sua infância. Até quando você morou em Belo Horizonte? Até os 10 anos. Até os 10 anos? Foi pouco tempo, né? Foi pouco, mas para mim foi uma oportunidade. Quando a gente é criança, um ano é uma coisa completamente diferente de um ano quando você é velho. Isso é verdade. Né? Um ano na vida de uma criança é muito tempo. É muito tempo. Porque tudo é muito novo também. Você viveu pouco, né? Você não tem quilometragem. E aí, voltaram para Santa Catarina. Eu lamento, né? Porque Belo Horizonte era aqueles tempos... Foi que ano isso, Cor? Foi em 64. 64, na hora do golpe. Mas Belo Horizonte era riquíssimo, né? Não, Belo Horizonte... Eu mudei para Belo Horizonte em 1971. Era uma cidade fantástica ainda, né? Hoje é como qualquer cidade de 2 milhões de habitantes, é trânsito, é violência, essas coisas todas. Mas na época que eu vivia lá, que eu era jovem, tinha meus 16, 17, 18 anos de idade, eu andava a cidade toda, a qualquer hora do dia ou da noite, a pé. E nunca me aconteceu nada. Nada. Eu mesmo, como moleque, às vezes eu saía dali da redondeza e ia para o centro, né? Comprar papel de papagaio, de pipa. Mas e aí vocês vieram embora? Para Joinville? Não, voltamos para Criciúma. Para Criciúma, né? E lá em Criciúma você continuava na sua interação com o mundo dos desenhos, das artes gráficas, como qualquer outra criança, ou tinha alguma coisa que você julga como assim excepcional? Lá eu fui mais inventivo, assim, mas eu tinha alguma noção já de escultura. Então eu fazia algumas coisas, tentava desenhar. Era sempre um esforço, né? Sim. Porque mesmo a cidade não, ela oferecia, mas não, para mim, que ainda era muito jovem, não aparecia, não conseguia ver isso. Né? Então eu sempre mergulhei nas coisas das invenções, sempre
uma oficina do meu avô. Como toda criança curiosa, né? Desmontando as coisas. Sempre mais solitário, né? Sempre buscando esse cientista maluco, né? Mexendo com química, essas coisas. Eu que me dava raiva às vezes é que eu às vezes tentava fazer algumas experiências e ela não dava o resultado esperado. Eu queria era derreter alguma coisa, explodir alguma coisa, não conseguia. Nossa! Eu já explodi. Já? Com bombinha, né? Bom, e aí, de Criciúma, você ficou lá quanto tempo? Até os 18 anos eu fui servir fazer o serviço militar em Brasília. Ah, é? Pô, mas você rodou, hein, cara? E aí voltei para Curitiba, aí fiz desenho industrial. Ah, você fez a faculdade de desenho industrial. E lá, essa escola, a Universidade Federal do Paraná, ela foi iniciada, essa faculdade, dentro da escola de arte. Sim. Então, a maioria dos professores eram artistas. Então, aquilo foi muito bom para mim. Então, aí você fez desenho técnico? Tinha desenho técnico, né? O desenho industrial, a gente chegou aqui, né? Eu vim trabalhar aqui, quando eu me formei, vim aqui para trabalhar na Consul. Sim. A Consul ali pé de Pomerode, aqueles lugares ali, né? Não? A Consul? Não, a Consul era aqui. É Joinville? Mas nasceu aqui. O que foi que eu fui... bom, engano meu. E aí, eu já começava... Quando eu cheguei, começava a pintar. E aí eu morava em República e tinha um jornalista que morava comigo que fazia página cultural, né? No jornal. Sim. E eu disse, por que você não põe esse trabalho na coletiva dos artistas? Aí eu coloquei. E aquele momento foi que eu comecei, foi em 88 o projeto. 88 você começou a pintar profissionalmente. E aí não para mais. Uma coisa vai ligando a outra, aí você participa de salões, ganha prêmios e tal. Pô, legal. E conta essa trajetória. Você entrou no que o cliente gosta de saber dessa história. Eu fiz isso, entrei nesse salão tal. Então, aí eu entrei nesse salão, que era a coletiva dos artistas. Sim. Que ficou até uns anos atrás uma das coletivas mais longas. Isso aqui pelo museu aqui de Joinville, né? E participavam todos os artistas. Sim. Vinculados, né? Quer dizer, não tinha uma vinculação, era atraído. E eu já estava com o viés mais para arte contemporânea. Sim. Esse viés mais intelectualizado, né, que eu imaginava. De buscar ideias baseadas em conceitos, né, que estavam ainda se formando, eu diria assim. Então a gente começou a fazer umas lanças de ponta que eu ganhei no salão lá em Vitor na internet, umas lanças douradas, né, assim, no fundo vermelho, parece. Isso, que era uma tela também. Então eu comecei a ultrapassar essa linha da pintura. Sim. E comecei a fazer muita coisa, mexer com terra, sabe? E foi uma jornada. Assim. Metade experiência, metade... Não, assim, a minha trajetória como artista não foi completa, assim, não foi assim intensa. Porque eu trabalhava numa indústria, aquilo consumia o meu lado racional. E o tempo também. E o tempo também. Então, mas a gente investiu muito dinheiro, né? Comprando material. E você lá na indústria você desenhava geladeira? Sim, a gente fazia o design dos produtos, né? Legal. Então a gente participou das grandes transformações industriais, né? Os processos. Né? Então a linha dos produtos do Consul não tem uma assinatura tua. Basicamente, assim, como eu era um time grande, mas a gente, né, de vez em quando eu vou no Ferro Velho e encontro só eu que desenhei essa porta. Mas não só, não, assim, nossa, quanto lixo eu também produzi. Não que eu produzi, mas que ajudou, né? Eu ajudei nesse pensou, né? Mas olha, é necessário. E aí todo ano era, né? Chegou um momento que a gente lançava eles, né? Não direi eu. Eram lançados mais de 100 produtos por dia, por mês. Então era... Poleira.
Hoje tem indústrias que fazem muito mais que 100, né? Se for para pensar aí. Imagina, hoje ainda o mercado deve estar mais... E o começo do design, não tinha computador, né? Então você tinha prancheta. Você tinha que mostrar o que estava pensando através de uma representação gráfica, dos renders feitos à mão. Então a gente trabalhava com tinta o tempo inteiro. Tinta nanquim, não tinha copiadora, não tinha nada. Se quiser fazer, eu fiz o curso técnico e eu fiz desenho técnico também no curso técnico que eu fiz. Eu trabalhei um tempo numa empresa, eu era que eles chamavam de copista. Então você punha assim um desenho por baixo, com um papel vegetal por cima e a gente chamava de chupava o desenho, né? Entendi. Aí você ficava copiando. E tinha que ter habilidade para isso. Hein? E tinha que ter uma habilidade. Tinha. Aquelas réguas paralelas, esquadro, normógrafo, cara. Era um negócio atrasado demais. Então a gente viveu esse momento de transição entre as pranchetas, as tintas, as telas, né? Sabe, os desenhos, para começar a entrar no computador e só trabalhar ali. Sim. E você trabalhou como designer industrial até quando? Até, assim, dentro de uma empresa, eu trabalhei em 2 empresas. Consul? Que foi a Consul e a Athletic. Sim. Wave. Athletic Wave, uma indústria de equipamentos de musculação. Sei. Bem top também. E aí a gente trabalhava lá desenvolvendo esses produtos. Agora já dentro da computação. Sim. E tem aquele negócio de ergonomia, né? É um negócio, é uma ciência, né, cara? Desenvolver produto é uma ciência, cara. Não é pra qualquer um, não. E daí trabalha com vetor, que daí dá outra. Consegue, né? Primeiro a base, depois o material, aí vai montando o projeto, aí é bem mais fácil. Como a gente já tinha experiência, a gente já olhava para o produto, né? Mas até quando você trabalhou com design? Até 2010, acho que foi isso. Eu trabalhei na Consul Whirlpool. Depois eu saí, fui trabalhar na Athletic. Fiquei até 2015, 17. Recente. Bem recente, né? E hoje, você ainda trabalha com isso? Não, presta algum serviço, alguma consultoria? Presto eventualmente, não, assim, a gente chega um ponto que a gente cansa, né? Então hoje eu tenho me dedicado a ser mais um terapeuta. Como assim? Então Mas não dentro do desenho industrial? Não. Outra coisa? Eu pensei, eu tenho que fazer algo que isso é natural em mim. Então eu percebi que eu tinha uma capacidade de perceber algumas coisas como um artista, muito atento, né? E encontrei uma metodologia terapêutica chamada biodescodificação. Como é que é isso? Acho que nós já conversamos uma vez aqui em casa, mas já tem muito tempo, eu já esqueci. Isso não é propriamente uma profissão, isso é mais o que eu gosto de fazer. E aí eu percebi que as pessoas me buscam, a gente entra e faz uma consulta. Só que o princípio é assim, eu não quero escutar a tua história. A tua história para mim não tem importância nenhuma. Não tem sentido. Entende? Então me diz o que você sente e aí nós vamos olhar pela bússola através do que você sente, tem um significado e a gente vai caminhar naquela direção. Mas o que você sente no sentido genérico ou no sentido específico? Eu sinto um monte de coisa. Em determinadas circunstâncias eu sinto umas coisas, em determinadas circunstâncias eu sinto outras coisas. Mas, por exemplo, se uma pessoa machuca o pé, então esse machucar o pé tem um para quê. E aí a gente vai atrás disso, nesse sentido. É como ser um designer, assim, você tem um problema, só que quando você olha o problema, não é tão racional assim. Você tem que usar uma intuição, uma característica do artista. Tá, aí a pessoa fala, vamos supor, você fala assim, o que você sente? Eu falo assim, eu sinto uma raiva do mundo. Ira, então... Eu quero explodir, torres gêmeas, para mim é pouco.
Então assim, se você manifesta ira, raiva, então assim, você tem problema no fígado? Já vi as perguntas, né? Porque essa ira tem que existir uma causa. Você tem raiva do mundo, mas... E quem tem problema de coração? Eu tenho problema de coração, é o quê? O coração é a casa. A casa. Né? Eita, tem que dar uma faxina. Não é nesse sentido. É a casa da família. Entende? É por onde a alegria de viver corre, né? Que é o sangue. Sei. O sangue é sagrado. Sei. Então, quando o coração... porque, não que o coração tenha algum problema. Na verdade, o teu sentimento, as suas emoções em relativo a um sentimento de desvalorização em relação a ser um pai, por exemplo, porque você não recebeu uma informação de trás, o teu coração pode ficar um pouco empedrado, vamos dizer assim, um coração duro. Duro no sentido de, não fisicamente, no sentido de sentimento. Até fisicamente, você pode ficar com pouca flexibilidade. E um belo dia acontece uma grande alegria. Aí ele derrete. Aí a grande alegria vai injetar muito sangue no teu coração e você pode ter uma parada. Então eu diria assim, se uma pessoa morre de coração, morreu alegre. Não necessariamente, né? Mas como é que você vai saber? Como é que a gente vai saber? Já morreu? Tem contexto. Tem contexto porque isso vai Mas isso não é assim, então... vamos supor, a pessoa vai estar sempre amargurada. Você tem problema onde? Que parte, Léo? Eu não tenho nada. Nunca tive nada. Nem alérgico, enxaqueca. E não eu fica tinha doente. quando era novo. Rinite. O que é rinite? Tem uma rinite terrível. Rinite alérgica, o que é? A rinite é como se tivesse alguém te impedindo de respirar. É mesmo? Tem uma toxicidade no ar. Então, você não percebe que o teu inconsciente, ele, quando entra nesse ambiente, a rinite pega. Então, você vê, tudo tem um significado. Mas para olhar para isso, tem que abandonar toda... isso não salva tudo, né? Eu sei. Mas oferece à pessoa descarregar um pouco a sua tensão, a sua Ricardo, eu ouvi uma vez, eu não sei quem, eu sou muito disperso e generalizado, eu leio de tudo, escuto tudo, presto atenção mais ou menos em tudo. E alguém me disse uma vez o seguinte, que essas coisas, esse tipo de interpretação, não querendo desfazer de nenhuma, né, passando pelo zodíaco, pelo horóscopo, pelas runas, pelas cartomancias, eu até escrevi um conto uma vez sobre cartomante, coisas assim que procuram dar uma explicação a questões nossas. Não são nada mais, nada menos que projeções que a gente faz sobre questões, assim, de certa forma até inexplicáveis para a gente, né? Por exemplo, o fato de ainda não ter havido uma explicação sobre a estrutura da psique humana, com seu ego, alter ego, as estruturas e como que isso vai compondo a gente de forma consciente e inconsciente, tal. E isso começou a ser explicado do século XIX para cá, mas antes do século XIX não significava que isso não existisse. Existia, só que não era percebido e não conseguia ser racionalmente explicado. Então, e as questões afligiam as pessoas. Então, elas se amparavam nessas coisas, tipo horóscopo, cartomancia... Não que isso tenha mudado. Para tentar explicar essas coisas, entendeu? Você não acha que essas interpretações, assim, você tem raiva, fígado, você tem coração... Não é uma forma também de leigamente tentar explicar coisas que talvez tenham raízes e questões muito mais profundas do que mas isso. Mas o que eu estou tratando tem uma raiz científica.
Tem, né? Ela não foi aceita. Isso foi desenvolvido por um médico alemão chamado Dr. Hammer, que há 40 anos atrás descobre o sentido da enfermidade. Sei como. Porque ele é um oncólogo, ele tem 7 especialidades, e ele descobre, por um acidente com o filho dele, que as enfermidades provêm das emoções. Ele consegue provar isso. Sim. E aí ele pega os pacientes todos dele, faz um levante sobre a vida emocional do paciente. E ele começa a encontrar padrões. Então ele estabelece todo um estudo muito profundo de que cada órgão ele vai receber uma determinada conflito emocional. Quer dizer, na verdade, o conflito emocional escolhe o órgão, o tipo de conflito. Se eu tive uma falência, por exemplo, eu perdi o emprego, isso me deu falência, ou financeira total, minha empresa quebrou, eu posso ter um câncer no rim. O rim é a liquidez. Então ele começou a ver assim, o rim é um filtro, né? Olha como as coisas são tão diretas, né? O que é a liquidez? Quem faz a liquidez? Então o rim tem... O rim vai trazer para a urina, que a urina tem a marcação do território. Então, se você perder o teu território, o teu negócio, você pode ter dificuldades ou desenvolver algum tipo de enfermidade relativa a isso. Mas ele analisa as emoções. Então, essas emoções, elas ficam ocultas. O trabalho da biodescodificação... Como que funciona? Então, a pessoa não fala. Se eu vou consultar uma pessoa, ela não fala nada. Ela vai ter que... Ela só me diz o que ela sente e alguns dados. E aí eu vou tentar levar ela naquele lugar onde iniciou. Só que eu tenho que trazê-la para o presente, não posso ir lá para o passado. O passado não existe mais. Só que o nosso inconsciente, ele vai gravar, ele vai tratar qualquer episódio dramático como real e vai ser permanente. Então, se você, quando menino, você teve um acidente de carro e o teu pai morre, aquele momento é registrado dentro do teu inconsciente e ele vai se engatilhar para um dia você ter que reviver isso. Tá. Ele te poupa do sofrimento. E aí você... É tipo um processo terapêutico, que você vive, compreende, aceita, e isso depois reverte os danos que teve nos órgãos da pessoa, que tem, por exemplo, a pessoa que tem um problema no fígado, né? Tá, aí ela entendendo... ela não tem que entender nada. Não, ela revivendo, eu não sei o que. Ela vai sentir, assim, quando é dito o não dito. É como se desfizesse um nó. Um nó. E aí o fígado, a pessoa tem um ressentir. Sim. Esse ressentir desfaz o estresse no qual o órgão está submetido. E aí o fígado volta ao normal. Não que ele volte ao normal. Porque muitas vezes o fígado ficou lesado, ou teve uma cirrose, né? Porque existe uma hepatite e tal. Mas, assim, mas a hepatite é virótica. Sim, mas... Então, aí entramos num campo muito difícil. Não, né? E entra naquele... O que é o vírus? Né? Para Hammer, vírus é um micróbio de reparação. Ele só vai aparecer no final do conflito. E a Covid? Final do conflito. E qual que é o conflito dessa Covid? Veja, nós somos um inconsciente humano, coletivo, né? Se você introduz um medo específico, viveremos um medo. E esse medo de morrer, né? Medo de morrer, então o teu pulmão estará comprometido. Tá, e a biodescodificação, né? Como é que é o nome? Biodescodificação. Biodescodificação.
ela atua como e onde, quais as consequências dela na pessoa, emocionalmente, fisicamente. O trabalho que eu faço não é uma cura. É o quê? É reduzir o estresse que a pessoa está vivendo. Mas isso tem um reflexo. Porque entra naquele contexto assim, talvez até esse final de semana eu estava entrando nesse argumento, esse papo lá em casa. E o que cura nós? É basicamente nós mesmos. Isso. O remédio, ele não tá destruindo uma doença. Ele está auxiliando o nosso sistema imunológico a lidar com aquela doença. Então, estresse, alimentação, o sono, tudo que a gente faz naturalmente, ou que a gente agrega com as outras pessoas, ele está interligado com nós mesmos. Então, assim, se eu pego uma gripe, mas eu estou estressado, sim. O senhor entendeu o contexto? Mas o que cura, o que mata a doença, basicamente é a gente mesmo, né? Mas tem alguns casos que, por exemplo, existem, vamos supor, eu não sei o número exato, vamos supor, existem 5.000 doenças catalogadas. Você pega aquele manual do SIC lá, né? E tem lá não sei quantas milhares, um negócio grossão, assim, cada uma com um número, com um código. Dessas 5.000, vamos pôr assim, umas 500 são de origem de germes, bactérias, verme, vírus, patologias de hereditárias. A pessoa tem um gene defeituoso, etc, etc, etc. O resto, meu amigo, ninguém sabe dizer por que a pessoa tem aquilo. Você começa, por exemplo, asma, bronquite, enxaqueca, câncer. Ninguém já sabe. Sabe, você está entendendo? Sim. Algumas doenças eu posso falar assim, não, você está com caganeira porque você comeu aquela bactéria que dá no ovo, como é que é o nome dela? Salmonela. Você comeu salmonela, você vai ter caganeira. Pronto, não tem conserto. Sabe? Vai vomitar, vai passar mal. Para que você comeu uma comida com salmonela? Mas ninguém sabe. Vem cá. Mas claro eu tô com fome. Mas Carlos, sabe, não tem jeito de saber. Não tem jeito de saber. Os melhores biodescodificadores são médicos. Aí vai tomando um aspecto muito fatalista para tudo, entendeu? E curativo. Isso que nada é à toa, tudo é tudo. Não, mas então não é se você tropeçar, cair, porque a pedra você não não pode abdicar da medicina, não. Porque ela tem um papel importantíssimo. Conserta os ossos, tira os tumores, você vai interrompe a dor de cabeça, quando o câncer avançou, te vacina. Quando o câncer avança, você não pode abrir mão, porque senão a pessoa morre. Uhum. Porque não adianta saber também os problemas, porque isso não ajuda nada. Eu preciso fazer que a pessoa entenda dentro do seu inconsciente, que libere essa doença que está na mente. Isso é muito difícil. Eu entendo perfeitamente, mas assim, quanto aos resultados que você fala, alivia o estresse. Mas esse alívio do estresse traz alguma consequência real para a vida da pessoa? Sim, ela vai melhorar os tratamentos, o tempo que ela vai ficar em recuperação vai ser melhor. Os relacionamentos com outras pessoas. Entende? Porque qualquer relacionamento, uma mera gripezinha, um bicho de pé, é uma filosofia isso? Não é. Ou é uma ciência? É uma ciência. E como é que é o nome mesmo? Biodescodificação. E como que é o processo de biodescodificar uma pessoa? Eu cheguei lá todo codificado. A gente veio para falar de arte, não, né? Pois é. Não, porque eu posso falar... Eu já estou pensando aqui como ligar isso, porque isso que você está falando, a sua história, a sua vida, como designer técnico, biodescodificador, tudo isso é a sua arte hoje em dia. Vamos chegar lá. Não deixa de ser, entende? Não deixa de ser, não. Porque a arte é o campo da verdade. Não, mas vamos lá.
eu cheguei lá, eu quero ser biodescodificado. O que eu tenho que fazer? Primeiro, 3 litros dessa. Olha, não foi à toa que Deus mandou para me descodificar. Ó. Isso aqui é muito bom. Para descodificar. O fato é o seguinte, existe biodescodificação é uma metodologia. Utiliza de algumas ferramentas terapêuticas. A primeira é uma avaliação, uma revisão da tua vida desde os 3 anos de idade até aqui. Tudo aquilo que foi traumático para você, gravou. Tudo foi traumático. Positivo ou negativamente? Que eu tenho memórias... Não, só negativo. Eu tenho memórias remotíssimas e positivas. Não, mas é impressionante como você acaba lembrando. Se você não lembra, eu lembro você. E muitas vezes eu não te conheço. A segunda fase é o projeto sentido. Existe um projeto para você ter nascido e concebido. A tua concepção é baseada com duas pessoas que têm projetos também. As pessoas não te conceberam por nada. Tem que ter um projeto. Quem descobriu isso foi um francês chamado Marc Frechet. Não, eu fico imaginando, eu acho que eu fui feito sem projeto, cara. Eu acho que o meu projeto, não sei. Ou então, mas cada pessoa que estava me fazendo, cada um tinha um projeto completamente diferente do outro. Eu acho que é por isso que eu nasci. Mas você tem um projeto. Eu tenho um projeto. E como é que o Frechet descobre isso? Ele descobre o projeto sentido nele. Porque a mãe dele eles eram franceses, a mãe, no período da Segunda Guerra Mundial, trabalhou com coisas assim, ilegais. E aí ela ia ser julgada. Aí ela combinou com o marido de engravidar dele. Aí o Marc Frechet assim, os meus 2 primeiros anos eu passei no cárcere. Porque a mãe foi grávida para cadeia. Mas o projeto para essa criança não foi de amor, foi para tentar se salvar. Só que a criança, ela não é inocente, ela grava. Ela não vai entender, ela grava as emoções que a mãe produziu. Ela está extremamente conectada. Só que a mãe não dá muita bola. Quem é que dá bola? Quem que cuida dessa criança? São as presas. Que adotam essa criança como uma salvação para elas, porque imagina, na prisão você ter uma criança, passa a ser mais interessante viver ali, né, num lugar tão difícil. Sim. Então o Marc Frechet fala assim, nossa, eu nunca me dei bem com a minha mãe e sempre fui cercado de mulheres apaixonadas por mim e eu nunca consegui casar, nunca fiquei com ninguém. Aí assim, olha, eu estou repetindo as histórias. Sim. Entendeu? Então, quando ele descobre, então ele tem todo um tratado, assim, tem várias, assim... que a gente repete histórias... Então, o que você está fazendo aqui? A gente repete situações vividas... Para que você está aqui? Qual que é a história que você tem? Olha assim, ó. Você é meio fatalista, né? Não, olha ali, ó. Olha quem está te olhando ali, ó. Quem? Não, mas não nunca. Você já entendeu, né? É assim que a gente trabalha. Olha quem está olhando ali. Quem que está aqui? Entendi. Quem é você? Mas como desconstrói? Eu quero entender a desconstrução. Olhando para a coisa, assim, porque isso é física quântica. Então funciona. O observador mudou. O observador estava tenazmente focado naquilo, sem perceber, então o observador mudou. Então funciona como uma terapia, basicamente. É uma terapia. E você trabalha com isso hoje? Hoje eu trabalho. Paralelo à atividade artística. Eu não diria que as coisas se separam, né? Sim, mas paralelo que eu falo assim, em conjunto com, né? Hoje eu percebo assim, o que manifesta a arte não é a intenção do artista, é na ausência dele. Porque o subconsciente, ele é muito poderoso.
Então, se você A gente é muito aprender... mais regido pelo inconsciente da gente do que pelo consciente, né? Se você aprender a relaxar sobre sobre ter uma motivação para produzir, se eu aprendo a relaxar sobre essa necessidade de construir um planejamento, não que isso não vai ocorrer, porque tudo que eu planejo não dá certo. Para ninguém. Porque Picasso mesmo falava, se você quer desenhar, feche os olhos e cante. Ele dizia, a inspiração, eu não me inspiro para fazer, eu faço para me inspirar. Tanto que a sabedoria é instintiva, né? Ela é o ato de fazer, então, na verdade. Então, quando uma pessoa vem para mim, assim, vamos fazer, vamos viver de novo a história. É fazendo que você vai se dar conta de que o problema que você vive não é problema. É só ter o observador fixado naquela coisa. Aquilo cria uma doença. Tá, e aí toda essa... É quase como uma filosofia de vida isso, Sim. Né? Uma forma de encarar e de levar a vida, né? E juntando isso com o designer técnico, eu conheço algumas obras suas, né? Eu conheço, você vai desde aquelas caixinhas, aquela busca de uma visão, de um ângulo inusitado, de uma sequência ilógica das coisas. Que foram construídas sem planejamento nenhum, né? E até pinturas gigantescas, né? Assim, algumas extremamente sombrias, escuras, outras mais coloridas e gritantes e tudo mais. Como que como que você explica a sua arte dentro desse seu contexto todo de vida? Então, como que você foi levado a isso, ou você foi experimentando a chegar a isso, ou isso é uma geração quase que espontânea que sai de você? Eu diria que não pode ser espontânea, né? Mas há um casamento, assim, quando isso chega, eu me dou conta de que tudo que a gente pode fazer sempre será no âmbito da reparação. Reparação é no sentido, para quem eu estou necessitando olhar. E sempre será dentro da família. Eu estou olhando para o meu pai, por exemplo, eu levei o nome do meu pai. Quando eu recebo o nome dele, automaticamente eu recebo tudo que ele tem. Sim. Toda a informação dele passa para mim. Só que passa as informações negativas, não as positivas. Algumas positivas. Mas, assim, os dramas dele, as necessidades que ele tinha emocional, eu vou senti-las. Porque isso é um programa. Sabe, a gente vai receber programas biológicos durante toda a fase da vida. Só que a gente vai receber do pai, do avô, da avó, do bisavô, da bisavó. E às vezes alguém escolhe você para poder viver de novo a mesma experiência. Quando eu te chamei de Visconde Sabugosa, possivelmente você está vivendo uma história de um bisavô. 100% do bisavô. Será? Sem perceber. Assim, não é exatamente a mesma coisa, mas os dramas que uma pessoa viveu no século passado, eles são os mesmos que a gente está vivendo. Não há diferença nenhuma. Se você olhar lá na Idade Média, os problemas que as pessoas tinham com elas mesmas de sobrevivência, de doença e tal, são os mesmos. São os mesmos. Não há mudança, não há evolução. Mudou o cenário, o script, o roteiro é o mesmo. O que é evolução? Eu me libertar disso, desse passado que me condena. Mas e se for parar para pensar, né, nesse contexto, ninguém pensava nisso. Não tem como. Assim, tinha que pensar, eram os bruxos. Em alterar esse teu... As pessoas que estavam... já tinham entrado num campo místico muito grande, já tinham... Olha, isso aqui não é como a gente pensa, mas como é que eu vou explicar isso? Se a gente falar na figura de Jesus, o que ele descobre? Nada. O caminho não é esse. Isso que vocês estão vivendo aí não é nada. Então, ele passa a ser um rebelde. Não, eu tenho um livro
eu gosto demais dele. Ele chama Poesia Grega e Latina. São de poetas, todos eles assim, 250 a.C., 500 a.C., os poetas da Grécia de Roma antiga. Cara, os caras falam exatamente, se você não falar que aquele cara viveu há 2.500 anos atrás, parece que ele está poetizando sobre questões atuais, contemporâneas nossas. Sim. Então, assim, o que mudou um pouco, o que eu falo, é o cenário e a tecnologia. O ser humano ainda é o mesmo. 2.000, 5.000, 10.000 anos na escala evolutiva, isso não é nada. Não, Nós somos o homem das cavernas com mais tecnologia. Nós nunca evoluímos. Porque evolução não tem nada a ver com a inteligência. Não fala. Lógico que você tem celular, você tem tecnologias. Potencializa, né? Mas isso não quer dizer que o que você sente como emoções evoluíram. Você está vivendo o mesmo drama, né? Uhum. Só mudou os aspectos. O cenário. O script. E até entrando nesse... Mas agora, deixa eu só fazer uma pergunta que está me corroendo aqui. Agora já que nós entramos nessa vida filosófica, né? Vamos lá. Você fala muito, Kolbe, de assim, o que marca são as más experiências, o que te forma são os dramas que você viveu, etc, etc. Tá, tudo bem. Concordo que é uma visão até que tem sentido e lógica, né? Até certo ponto. Mas vem cá, e aonde que entra, aonde que fica, aonde que está a importância das alegrias, das coisas boas vividas, das boas experiências, aonde que ela impacta, né, nessa história toda, ou ela não impacta em nada? Até antes de tu falar, eu ia falar, tinha um contexto parecido, tá? Então vai lá, ontem eu assisti um podcast, né, relacionado a essa filosofia de vida, assim, e se tu parar pra perceber, a gente sempre percebe o negativo primeiro. Então o cara, ele tava te passando o que tu deveria fazer para melhorar consigo mesmo. Então o que você deve fazer quando você enxerga o negativo? Eu vou dar um exemplo, um casal. Eu não gosto que ela faça isso, ela traz algo negativo para mim. Então o que eu não gosto nela, eu altero em mim. Entendeu? A automudança de eu considerar, tipo, eu não gosto... Mas o que você muda nisso? Como assim? Comportamento. Mas se você se esforçar para isso, não vale. Não vai? Não há esforço para ser feito. Nada nessa vida vale a pena lutar. Nem para viver? Mas isso muda tudo, entende? Porque o que você está fazendo? Eu sou feliz. Por que você não é constantemente feliz? Porque este mundo aqui não é para isso. Esse mundo não é para isso. Existe outro mundo? Existe dentro de você. O mundo que está para você está dentro de você. Não tem nenhum mundo lá fora te esperando. Existe um mundo aqui que a gente compartilha. Esse mundo é falso. Esse mundo é a projeção do que você tem. O que eu tenho, assim, aí entramos no campo da filosofia mais mística. O que eu tenho, eu projeto. Então estamos aqui, eu estou te projetando, estou projetando essa sala com todas as coisas que estão aqui. E nem sempre o que você projeta é o que eu projeto. O que o místico descobre? Que eu sou essa garrafa, eu sou essa cachaça, eu sou esse copo, eu sou esse fumo, esse cachimbo, eu sou essa conversa, eu sou tudo. Então, quando você tem essa compreensão, você sai do mundo, e o mundo não tem mais sentido. Aí, esse lugar que você encontra é paz e alegria. Esse é só paz e alegria, não tem, e é para sempre, não tem mais o que te incomode. Virão os problemas, tal, mas sempre alegria. Agora, você encontra... Mas se tudo é projeção nossa, quando os problemas aparecem, eles são projeção nossa. Mas aí eu desisti da projeção. Só que esse é um âmbito do despertar, né, de um nível de consciência muito alto. E como é difícil as pessoas acreditarem nisso, porque eu vou acreditar na projeção. Se o cara fez mal para mim, eu vou lá, né,
É a política, é a dualidade. Entendeu? Eu acredito em Bolsonaro, eu acredito em Lula. Não acredito em ninguém. Eu não acredito em ninguém, mas isso... Eu acredito nos dois. Isso tanto faz. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido mas, porque... querendo ou não, surte em dezenas de consequências porque isso não te traz paz. Cara. Não te traz paz. A questão não é... Eu não sei. Eu acho que É que nós estamos falando agora... não é o objetivo final, não é? A paz... A paz vai atingir, a paz do mundo é tua responsabilidade. Aí entra no contexto de Bolsonaro ou Lula, não é tanto faz, porque eles surtem com consequências reais, talvez para a paz do mundo. Consequência daquilo que eu estou projetando. É Matrix demais para minha cabeça. Eu estou projetando. É Matrix demais para minha cabeça. Projetando a situação. Não. Entendi. Assim, esse mundo tem que ser do bem. Não é tudo acaso, assim, não. Tanto faz. Tem uma coisa que é real. Existe alguma realidade. O fato é que o sofrimento sempre vai imperar. O sofrimento, basta ver quantas guerras existiram no mundo depois de há 2000 anos atrás. Não, sempre. Fizeram um 2000 levantamento aí, não assim, toda a história da humanidade que se é. consegue registro dela, nunca a humanidade passou um dia sequer sem estar em guerra em algum lugar. Não, e a história... Falta comendo. Nós estamos aqui conversando, tem bomba caindo em algum lugar. Não, e a história egípcia, na verdade, até mostra como isso é desnecessário, né? Porque o Egito teve várias guerras do Baixo e Alto Egito que não levaram a porra nenhuma. Não, teve um monte de guerra que não levou a porra nenhuma. Não, mas tipo assim, o conceito histórico deles foi muito curto. Teve muitos conflitos em um período muito pequeno para hoje ser... Mas quem é responsável pela guerra? Cada um de nós. Sim. Mas aí tá... Assim, qual é o grande benefício que você pode fazer para a humanidade? Desperta, acorda. Quando você acordar, é o grande benefício que você dá, porque você não tem outra coisa para fazer. Você vai querer... Então agora os genocidas vamos prender ele e fuzilar. O que eu estou fazendo? É a mesma coisa? Não tem... Agora botaram fogo na estátua do Borba Gato. Coitado do Borba Gato. Que nem era... Ele virou um cacique porque vivia no meio dos índios. Gente, mas o cara viveu há 300, 400 anos atrás, deixa ele sossegado. Ele era explorador de minérios, né? Não, ele matava uns índios lá que você não matava. Mas ele não matava índio. Não. Ele vivia no meio. Se matou índio, o índio ia matar ele também, pô. Mas era chumbo trocado, flecha trocada. O ego vai buscar motivos para se rebelar. Quando a coisa estiver boa, nunca vai ficar boa. Nunca. Não há sentido nisso. O sentido é conheces a ti mesmo. Pronto, essa é a máxima. Como conhecer a mim mesmo? Como é que eu começo? Onde que eu tenho que olhar? Sabe, a biodescodificação te ajuda um pouco a olhar para dentro, porque se o teu avô foi um assassino, você está condenado. Eita porra. E aí... Meu avô foi comerciante. Meu Deus, minha família tem história de e você é o quê? cachumbo gigantesco. Eu sou comerciante, mas meu pai não foi nada de comerciante. Não, mas é do avô que você recebe mais energia. Minha avó foi o quê? Ela era... Eu acho que ela era... Mas eu tenho 2 avós. De qual que eu recebi mais? A gente tem que ver pela data de nascimento. E a minha família... Você não nasceu no dia qualquer. Aí existe uma mapa astral? Chama-se síndrome do aniversário. É pelo dia, pelo mês ou pelo ano? Dia e mês. Dia e mês. 22 de agosto. O que eu sou? Não, mas eu preciso da data do teu avô, do teu bisavô, sei lá o que. Eu nem sei que dia que eles nasceram. Aí nós vamos chamar de duplo. Ou você pensa que uma pessoa morre. Uma pessoa não morre. Você está aqui vivendo a vida de alguém. E eu estou vivendo a vida de alguém. E meu neto vai viver minha vida. Isso. Você já disse, então? Serafim, pelo menos já fiz um. Na hora que eu morrer, eu vou correr para ele. Já tem o neto? Tem. Então.
Mas então esse... Mas é a obra de arte, vamos lá, seus quatro. Vamos Como lá. é que você vai? Você ia viajar mais, como é que é? né? Vamos Esse assunto é complicado, porque Não, eu sei. É porque eu queria chega num ponto assim, não. Não, chega um ponto Você que tá não há inventando. entendimento de nada. O que eu ia perguntar é tipo se a pessoa para de ter filho, aquele ciclo encerra, por exemplo. Sim, assim, e você acha que ter filhos é a função Do ser humano. do ser humano? Nascer, Não. crescer e multiplicar. Não é. Tanto é que tem alguns que não têm. Você tem filhos? Eu tenho Quantos? 2. E netos? Não. Mas olha, Então você não tem a pra pira, onde correr. a pira é tão grande porque daí, vamos supor, o avô talvez viva, né, o neto possa, né, ter os mesmos dramas, consequências do avô, no caso. Mas daí se parou de ter filho, todo aquele conceito histórico desaparece? Não Porque desaparece. porque não é assim não. sei, entendeu? Porque você tem irmão, seus irmãos têm filho, tem neto. Eu atendi A uma corrente mulher. é uma corrente. Eu atendi uma mulher que queria. Suicidar. Não, ela queria ter filhos. Mas ela já tinha passado da idade, que a medicina diz, né? Estava com mais de quase 40 anos. Não perde nada, não. Eu perguntei para ela. Ninguém para você soltar a língua. Eu perguntei a ela, Calado. você quer ter filhos? Aí ela falou assim, quero. Eu falei assim, não, você não quer. Ué. Como? Porque se você quisesse, você já tinha. É. Nesse momento, ela se dá conta que é verdade. Por que ela não quer? Aí nós vamos estudar a família dela. Aí, o que a gente encontra? Uma tia-avó que tinha 21 filhos. Minha avó teve 17. 21 filhos. E morreu no parto do último filho. E ela veio a ser duplo dessa tia-avó. O que ela recebeu? Ter filhos é perigoso, pode morrer. Eu não quero ter 21 filhos. Minha sobrinha, como se ela falasse, não tenha filhos. E aí você recebe um programa e esse programa te impede. Mas isso tudo pode, por exemplo, isso tudo aí pode casar como uma luva na teoria freudiana também. Que, por exemplo, eu sei, mas o fato é que... O meu pai viveu isso e aquilo, e eu, como filho, presenciei perto ou à distância, fui extremamente influenciado por isso. E o que o Freud fala, isso aí imprime marcas na nossa personalidade. A gente é muito mais a criação, as vivências da gente do que outras coisas qualquer. Saber... Então, isso não é uma questão fatalística, é uma questão de vivência e aprendizado. Então, se você atende 10 mulheres com o mesmo problema e descobre os mesmos problemas, o que você diz? Eu crio uma teoria científica, né? Então, de que eu fato. é isso que eu ocorre. Não, de causa e efeito, é claro. Se eu soltar esse pauzinho aqui, 1000 vezes e ele cair, se não existisse a teoria da gravidade, eu podia deduzir ela. Entendi. Né? Outra coisa, eu atendi um escritor. O escritor, a primeira pergunta que eu faço é: quem é o morto? Quem é o morto? E ele leva um susto, porque eu não estou falando, eu não estou usando psicologia. Eu não uso psicologia. Eu uso o enfrentamento. Quem é o morto? Quem é o morto? E aí ele fala assim: que morto? Que morto? Exatamente. Que morto? Que morto? Não, tem um morto aí. Tem que ter um morto. Tem que ter um defunto. Aí ele fala assim: não tem, não. Então. Aí ele diz: a primeira mulher do meu pai se enforcou. E você acha que... Quem é um morto na minha história? Mas isso é engraçado, essa situação. Se você é um escritor... Eu estou me perguntando... Você é um escritor? Você é um escritor? Não, sou escritor, não. É um cineasta? Não. Então, é um ator? Ator todos nós mas somos, entrando né? nessa questão fatalística, quer dizer que se qual que é a pergunta para mim? Se eu vamos supor... Espera aí, eu já fui um monte de coisa. É isso que eu ia chegar. Mas, por exemplo, você foi professor, né? Fui professor. Professor de quê? De administração e contabilidade. Então, tem problema... Existiram conflitos financeiros aí na família. Alguém perdeu...
E assim, e você tinha um conflito com o teu pai, é lógico. Sim, todo mundo tem. Ah, todo mundo Não existe tem. um ser vivo que não tem. Ah, sim. Não é bem assim. Mas ser professor tem que ter um conflito com o pai. Porque a cabeça, a inteligência é pai. Então, assim, isso só serve como bússola. Eu quando abordo o assunto, eu não sei nada, eu não sei se isso é realmente verdadeiro. Só que a pessoa, o corpo dela vai dizer se é verdade ou não. Eu só sou um acompanhante a esse lugar. Se não funcionar, então não é por ali. Aí você procura outro caminho. Outro caminho. Entendi. E esse vai batendo. Só que eu preciso de uma orientação. Para onde que eu vou? Ah, é o pai. Então vamos ver estudar a história do pai. Entendi. Aí você encontra muita coisa. Assim, esses dias eu atendi uma moça que ela só queria um abraço do pai. E aí, quando ela chegou em casa, ela teve um abraço, o único abraço que ela teve na vida, assim, que... E satisfez. Ela liga assim, pronto, acabou o problema. Ela não tinha nada. Entendi. Ela só precisava de um reconhecimento. Só que era uma moça bonita e eu percebi que o pai era apaixonado por ela, só que ele era um policial, né? Então, isso distanciou os dois. Distancia, porque o pai é apaixonado, assim, não, eu não posso amar minha filha. Amar minha filha porque confundo as coisas. Você entendeu? Entendi. E aí cria uma barreira. Aí assim, e cria um muro, né? Aí eu falei, e o teu pai teve... Isso aí, para mim, particularmente, está parecendo cada vez mais terapia mesmo, da terapia mais convencional possível. Sim, só que há uma por diferença. Outros caminhos. Há uma por diferença. Outros caminhos. Isso, claro. Há uma diferença. Eu preciso tocar onde nasceu. Né? Então, aí eu digo para ela assim, o teu pai teve pedra no rim, não é? Aí ela, sim. Quando eu percebo e digo exatamente o que é verdade, ela tem um espanto. Às vezes erra. Às vezes quando erra não apresenta nada. Só que o que é pedra no rim? Se você quer criar um muro emocional, você tem pedra no rim. Para que serve pedra se não para construir um muro? E a arte? Vamos lá. O povo acorda, vai pintar. Você pinta todo dia? Não. Como que é seu processo? Que eu vi lá, você tem muita coisa, muitas obras. Então, a gente está sempre alimentando, né? Buscando as coisas, né? Puxando os objetos para perto, né? Vendo, analisando, para tentar chegar a um grande momento dessa manifestação, né? Desse impulso de produzir. Sim. Logicamente, se você tem um lugar bem dedicado, um ateliê livre e tal, você pode produzir mais. Mas é sempre muito dolorido assim, esse processo. Não é uma tarefa prazerosa que você fica lá pintando. Eu não considero que a arte seja uma coisa muito assim, romântica no sentido, que bacana. Tá. Não, é trabalho. É trabalho, tá. Mas assim, você não sente prazer nenhum, nem com a obra final? Então, não há necessidade disso. Não é necessário, por exemplo. Não há necessidade assim. Eu não sinto a menor necessidade de algumas coisas, mas elas acontecem. Sim, elas acontecem. Porque, para que aconteça de fato, e eu não sei se na minha vida artística aconteceu, por isso que eu digo também que quase nada é arte, porque eu não sei se o que eu fiz é arte, porque se eu não me ausentei como o artista, porque a arte só vai acontecer na ausência do artista, quando ele está fora dali. Porque, assim, a gente tem que compreender, e aí que entra esse entendimento, o teu inconsciente é vasto, ele é infinito. Então, ele pode te trazer muitas coisas, mas se você controlar, não dá. Então, você pode... Controlar o inconsciente. Aí ele deixa de ser inconsciente. Porque aí você passa a ser consciente. Sim, você quer pegar as rédeas do negócio. Mas o inconsciente,
ele é inconsciente justamente porque ele é incontrolável. Mas os grandes artistas, se você pegar Van Gogh, né, e Picasso, esses mais... mais pica. O que eles tinham realmente de diferente de uma pessoa normal? O que é essa genialidade? É o que eles É chamam, uma abertura inconsciente. Há um aprendizado nesse convívio e você Tem começa... alguns artistas que são extremamente metódicos e racionais. Eu não sei qual desses aí, que eu não conheço a história, eu acho que é possível. a vivência deles e tal. Existem alguns artistas, pelo que eu já li de história, de biografia, de não sei o quê, tem artista até que, assim, tira expediente. Começa a trabalhar às 8, para o meio-dia, almoça, pega as 2, vai até 6 horas da tarde. Iberê Camargo era assim, o trabalho dele. Quem? Iberê Camargo. Iberê Camargo, diz que o Portinari era meio assim. O Portinari chegava a ser quase compulsivo, obsessivo, de tão metódico que ele era. Então existe... Mondrian, extremamente racionalista. Então existem... Só que existe uma... A ausência e a presença também. Sim, mas tem alguns que só conseguem... É uma presença na ausência. Mas como é que... Você fala difícil demais para mim. É uma presença na minha parca mente. É porque a minha mente eu penso no seguinte, vai lá, tenta eu como artista, eu penso como também... que é a ausência na presença? Eu penso no seguinte, porque eu acho que tudo tem um preço a se pagar. O meu trabalho ele é 100% controlado. Eu não me sinto à vontade quando eu não estou controlando aquilo que eu estou fazendo. Tá. Eu me sinto bem com aquilo. Você eu tenho que estar... tudo bem. Você sente prazer? Mas entrando naquilo de fazer sucesso. Eu acho que tem um preço a pagar. O sucesso é outra coisa. Ou seja, vamos supor, eu quero nessa parte eu tenho mais esforço. Eu tenho objetivo de vida, né? Eu tenho objetivo. Mas aí é um trabalho, é uma reparação. Mas vamos supor, mas eu tenho um objetivo final ali de vida, eu quero alcançar aqui. Eu sei que aquele período de tempo eu tenho para me dedicar ao esforço, então eu trabalho, vamos supor, estrategicamente para que eu possa ter uma condição financeira para chegar naquele patamar, naquele meu objetivo final. Então, mas se eu não tiver a cabeça livre, que nem a gente, vamos supor, desses problemas familiares, se eu não tiver a cabeça 100% leve para me realizar aquilo, eu já não vou chegar lá, mas eu também me encontro livre o suficiente para, se eu quiser amanhã, vamos supor que você deu o exemplo do escritor, e eu quiser simplesmente começar a escrever, eu me sinto livre a fazer aquilo sem problema algum, entendeu? Então assim, é por isso que eu fico nessa pira, porque o meu objetivo final também diz que o nosso esforço, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente veio fazer aqui, ele também é válido. Porque tem a ver com alguma chama que arde aqui dentro. Quando você está desanimado, você perde isso. Você se recua, aquela linearidade de tempo diminui. Mas quando você está inflamando, sempre leve, se doando pelos outros, sei lá, eu vejo que eu posso fazer aquilo que eu quiser. E você tem alegria? Você fica feliz quando você está trabalhando, quando você está produzindo? O meu ponto de com o resultado do seu trabalho? Eu me sinto feliz no final. O processo é dolorido. O processo ele se torna um pouco dolorido por conta do tempo, entendeu? Tipo assim, eu trabalho com... porque você está querendo fazer mais coisas do que você coisas do que eu estou conseguindo. Eu já não me sinto feliz nem triste. Você acabou de falar que o processo é dolorido. Vai dizer que você não sente dolorido, nada. Porque assim, não... Se eu te der um soco ou um abraço, eu você vou faz fazer diferença? arte, Se eu te fazer uma pergunta, se eu te der um soco ou um abraço, para você faz diferença? Não faz. É a mesma Mas coisa. eu não entendo nada. Ferrou. Eu ofereço outra face. E o abraço oferece também? Lógico. Mas é porque tem que ter um sentido para tudo isso. Quando você é um artista e está obcecado no caminho, está tudo certo, porque esse mundo, ele vai olhar bem isso. Entendi. Esse é um mundo... Eu não estou... que eu digo que o que você... Eu estou botando uma filosofia aqui. Eu não vou pintar para ganhar dinheiro. Entendi. Porque se eu fizer isso, eu até posso fazer. Mas vai falar isso para quem está precisando de grana para comprar comida, pagar o aluguel. Mas tudo bem. Eu acho que cada um faz.
Mas assim, eu não estou falando nesse nível. Que Lógico nível? que eu vou gostar de vender um quadro e tal. Sim. Não é ruim. Só que o fazer não depende disso. Eu posso me esforçar? Posso ficar muito habilidoso, porque sem habilidade também não funciona. Sim. Você pensar que aqueles grandes artistas que desenvolveram suas habilidades, eles fizeram coisas maravilhosas, né? Mas Michelangelo não era um artista. Ele era um habilidoso. Ele era um habilidoso. Como que o Michelangelo... Porque arte é um termo A muito Capela novo. Sistina não é arte. Ué, Tá vendo? Michelangelo. Mas assim, é o que você está dizendo que é arte. Mas quem disse que é arte? Quem disse primeiro? Eu não sei. Eu sou um artista e eu vou pintar isso aqui. Não, a igreja não olhava para o Michelangelo como se fosse um artista. Olha como se fosse. Ele era um habilidoso, ele tinha habilidades de representação. A arte começou assim, né? As A primeiras palavra representações eram registros. A palavra Elas não arte tinham o menor compromisso. surgiu Recentemente. num desenvolvimento, não é um desenvolvimento longo. A igreja tomou conta dessa. Sim, criou. Você levou só a arte pode pra dentro. representar o ser humano, o homem, perfeito. E para considerar um quadro arte, tinha que ter pessoas desenhadas, pintadas dentro do rigor clássico. Se não fosse aquilo, era natureza morta. O que é uma natureza morta? Uma pintura sem espírito. Sem espírito. Não há espírito, então a natureza é morta. Entendeu? O sentido é o espírito. O homem tem que ser perfeito e ali tem um espírito. Isso se perdeu. O que é uma pintura moderna hoje? É o espírito da pessoa, né? Há uma conexão ali. E nem o cara sabe. Agora, quando o trabalho é bom e você percebe que é bom, quem que vê? Você que vê os teus olhos que não veem? Sua alma. Há alguma coisa que vê que é bom. E o belo? Então, quando você vê o belo, isso aí. Bom, aí já entra No gosto, né? na filosofia grega, né? Assim, como eu defino algo belo? O belo hoje. O que a arte moderna fez? Tem quadros modernos, abstratos, por exemplo. Não, esse quadro que está aí atrás de você é um abstrato, olhando para você. Sim, mas... Aí ele é o seguinte, eu olho para ele, eu gosto tanto dele que eu comprei. Então, eu acho ele lindo. Viu, Carlos? O que a pintura moderna inaugura? A beleza do não belo. Mas ele não é não belo, ele é belo. E sim, mas antes o belo era a perfeição. Para mim ele é perfeito. Se o mundo evoluiu um pouco, evoluiu no sentido da beleza. Então pode surgir lá o Duchamp. Sabe? Esse questionamento do belo pode atribuir beleza na coisa mais feia do mundo. E aí você diz, o que é? O feio, de tão feio, passa a ser belo. Talvez pela negação do belo, né? Você quando olha uma coisa muito feia, ela automaticamente te reporta ao belo. Isso. Né? Por quê? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me classifico como comum, eu acho que você também é uma pessoa muito comum, assim, estou falando visualmente, estou falando assim, nós dois. Nós somos pessoas que conseguimos passar despercebidas pelo mundo aí fora. A gente sai andando na rua aí, vai ali, volta, compra um negócio, volta para casa, ninguém nem percebe que a gente foi, de tão normal que a gente é. Agora, quando pega uma pessoa ou extremamente bela, dentro dos padrões, que eu não quero nem saber quem definiu, ou extremamente feia, elas não passam despercebidas. O feio, quando passa, ele te remete à lembrança do belo. E o belo, quando passa, não te remete à lembrança de nada, a não ser dele mesmo. Não, mas você está olhando só a percepção dos olhos. Mas... Porque a beleza, ela está registrada dentro da simetria. E o que percebe a simetria são só os olhos, ou o tato. Mas a beleza que eu estou falando já não é mais dos olhos. Não é mais dos olhos.
Então o homem vive uma dicotomia muito grande entre o ser e o não ser. Eu não sei. E o ser que ele acha que Não é. vai modelar o mundo como ele é. O mundo é a visão da gente, né? Então, Tem você gente vai na que- Suíça, tudo é bonito. Tudo é bonito. Entende? Vai na Síria, lá que tudo, né, Tudo bonito. tudo bombardeado, aquilo é uma coisa horrenda. Tem gente que acha bonito. Ok? Mas o fato é que a gente se distancia da verdade que está embutida na filosofia. A filosofia não quer olhar as coisas como são, senão não tem sentido. Assim, como é que o que eu realmente vejo de tudo isso? Eu, quando comecei a entender biodescodificação, eu falei, olha só, então o que eu vejo é mentira, não é verdade. Porque atrás disso tem algo que, se eu pudesse ver, poderia ser maravilhoso. Eu vejo pelos dois lados, entendeu? Porque assim, eu não sou... Eu só posso ver de um lado, o lado errôneo. O outro lado eu não posso ver. Não, mas eu tô falando essa percepção do belo, da existência, daquilo que existe, o que é real e não é real. Não, mas o outro lado que eu digo que os olhos não vê, esse a gente não pode perceber. A gente não conhece esse. Sim, mas eu sou muito... Só o teu corpo pode manifestar a presença dessa beleza. Só Entendi. o teu corpo. Não é a tua mente. E o que a gente vai fazer na vida da gente tem alguma coisa a ver com tudo isso? Por exemplo, você se tornou um artista plástico, não foi à toa então. Por quê? Então, a arte não tem uma praticidade. Se você busca a praticidade em algum momento, como é que eu levo isso para a vida? Não leva. Não é sentido. Porque a gente tem que começar a buscar o sentido que há dentro. O teu sentido é diferente do meu. E acabou a cachaça. Entendeu? Vou enterrar a entrevista. Assim, a arte não quer chegar em algum lugar. Sim. Não tem necessidade, não há. A gente tem que deixar esse campo sempre muito fértil. É um grande campo de plantação, onde você planta o que você quiser. Sim. Você pode plantar orquídea, tem uma plantação de orquídea, mas pode ser de ortiga. Assim, não tem... Não faz diferença alguma. Entendi. Porque se você der um critério muito específico, então arte é isso, pronto, acabou. Sim, não. Então nós estamos num momento que todo mundo está querendo definir as coisas. Não tem Se como. você definiu, acabou. Não existe mais. A arte tem que ser o campo aberto, o campo de batalha, o campo onde as coisas podem acontecer. Ou não interessa. Haverá momentos que haverão grandes artistas, haverá momentos que não haverão grandes artistas. Essa manifestação inconsciente de pessoas capazes de poder de representação, mas não só a representação, mas assim, aquela vamos dizer, mensagem, né, entre aspas, que é introduzida. Né? Como o Mondrian, por exemplo, apresenta uma lógica, assim, nem ele percebe o que é. Depois vai se desenvolver. O Duchamp é a mesma coisa, né? E grandes escritores, tal, o próprio Shakespeare, o que são aquelas... Né? A forma como ele apresenta uma literatura extremamente difícil, né? Numa língua própria, porque se fosse outra língua ele não poderia dizer todas aquelas coisas. Assim, quem é ele? Assim, que ele é real? Será que Shakespeare existiu mesmo? Sabe? Ou Cristo existiu? Que palavras são essas, né? Então, assim, não há necessidade de existir. Tá, e vindo para o mundo real. Tá? Não há mundo real. Esse que é o ponto. Indo para o mundo irreal. O mundo real não conseguimos vê-lo. O raro espaço onde os mundos da gente se cruzam
e a gente consegue viver uma certa linearidade de realidade. Quando isso aconteceu? Que permite que a gente está os três aqui sentados e conversando. Se não existisse pelo menos isso, a gente nem estava aqui conversando. Se a gente não se propor a buscar o irreconhecível... Tá. E aí, nesse mundo, como é que está a vida artística para você? Você produz com todo o seu sofrimento, com as coisas duras e tal, você produz, você expõe, você cria objetos, você participa de como é que fala esses negócios quando vai ter uma exposição? De seletivas, é selecionado, expõe, vende e tudo mais. Como é que está esse mercado para você? Está vendendo bem, não está vendendo bem? Está dando dinheiro, não está dando dinheiro? Não, nunca me deu dinheiro. Nunca te deu dinheiro? Não. Porque assim, nós somos uma sociedade nova, assim, vamos dizer, né? E como a gente está vivendo o fim dos tempos, no sentido... Novo já está no fim, pô? É. Ué. É uma sociedade nova no fim dos tempos. Mas eu quero explicar o que é o fim dos tempos. É uma percepção já contaminada. Contaminada de quê? Por quê? De significados. Então, o que é arte? O que se... Hoje, assim, tudo é arte. E todos podem ser artistas. Podem. E devem. Mas, no fundo, quase nada pode ser arte. Mas quem vai olhar essa arte? As pessoas, elas não há necessidade de você olhar o quadro em si, é quem olha. Não, mas aí também. Tá vendo? Assim, eu nunca vou te falar uma coisa muito racional. Assim. Mas também entra naquela de vamos supor, não vende. Mas eu parto, que nem eu falei, pelo princípio do que a gente faz, a gente colhe aquela questão de... Não, gente, que não vende. Então, tipo não assim, vender não significa nada. Não significa nada, mas... Como é que está a situação? Mas é porque ele fez uma crítica a não vender, e a sociedade realmente não tem essa questão do gosto artístico. As pessoas, elas são livres. Mas eu digo pelo seguinte, o que tu fez em prol disso ser real? Vamos supor, eu não vendo nada. Mas o que tu fez em prol de que fosse vendível? De que, eu fui atrás... O único momento agora, entendeu? Foi nesses últimos anos, na Galeria 33, que eu me coloquei nesse lugar. De ter obras que possam ser vendidas. Porque eu digo isso porque se tu não está sujeito a que aconteça, não tem como acontecer, por exemplo. A arte, para mim, entrou como um estilo de vida. Entendi. Né? Uma maneira de viver. Assim, eu acho, o ano passado eu dei aula na Universidade da Univille, de pintura, e o que eu falava assim, vocês, no momento que entraram aqui, são artistas. Vocês não precisam aprender tudo, porque o que eu sei eu já entreguei. E eu dou o que eu sei, porque o que eu não sei, não posso, né? Mas assim, mas a esperança é que eles possam transformar aquilo num estilo de vida. Eu sou um artista constante, não tenho parada. Quando eu vou dormir, eu sou um artista. Sim. O tempo inteiro. Eu não sou artista quando eu estou produzindo, isso não existe. Não existe mais para mim, né? Eu não sou mais... quando eu lido com biodescodificador... Você se biodescodificou? Sim, para que eu possa ajudar alguém, eu preciso me curar. Se eu não me curo, entende? Como é que eu posso ajudar uma pessoa? Eu vou transferir os meus problemas. Mas isso é tudo no nível inconsciente. Então, se eu não me transformo naquilo que eu quero ser, e o que eu penso tem que ser a forma como eu falo e sinto, não pode ser separado. Então, se eu vou atender uma pessoa e tem problema, conflito com meu pai, o que está acontecendo? Não resolvi o meu problema e agora quero eu resolver o problema de alguém. Tá, mas quando você vai fazer uma exposição, você trabalha como? Você
Você segue uma linha mestra, você tem uma curadoria, você não trabalha com curador, você vai... Cada pessoa tem uma espécie de verdade dentro dela, assim. À medida que você vai experimentando, você vai criando uma certa lógica dentro de você. Então, se eu vou ter que fazer uma exposição, eu começo a fazer. E vou fazendo, e vou trabalhando. De repente eu sinto assim, opa, aqui eu acho que começa, aqui que começa de fato. Há uma inspiração. Eu não consigo controlar isso. Tem pessoas que vão controlar e sabem exatamente o que tem que fazer. Sim, eu não vou julgar isso como não arte. Eu simplesmente estou dizendo o que eu faço. Eu sou responsável do que eu faço. Sim, claro. E como eu penso. Então, assim, o artista que eu penso ser está 100%, 24 horas por dia. Assim, não há momento vago para isso. Agora é um hobby. Não existe hobby. Né? Ou você ama fazer alguma coisa, ou nunca vai fazer nada. Isso é verdade. Se você não amar o que faz, não faz nada. Não faz nada. Mesmo fazendo... Ou faz as coisas para passar o tempo. E o que é amar é uma coisa. Amar é fazer uma coisa. Assim, amar não é esse amor de romance, né? Esse apaixonado. Não é. É o vínculo, é a verdade que está dentro de você. E isso vai te trazer problemas? Vai. É normal. A vida é isso aí. Assim, mas eu não abdico desse lugar que a gente entra. Você como artista, quando entrar nesse lugar, admita, serei para sempre. Não haverá momento algum na tua vida que... Você trabalha, a sua criação artística parte única e exclusivamente desse seu eu, desse seu interior, dessas coisas... Da minha limitada capacidade. Dessa verdade que existe aí, né? Assim, se eu fosse um grande colecionador, chegasse lá, olhasse e falasse assim, quero encomendar um quadro. Quero que você faça um quadro assim, 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 assado para mim. Você faria? Eu até faria. Mas talvez não fosse nada. Ô, Kobe, já tem quanto tempo aí? 1h30. Já tem 1h30 de papo, já batemos o recorde. Eu acho que a gente ficaria mais 1h30. Eu acho que sim, acho que dá para marcar até uma próxima. Mas a gente pode voltar uma próxima. Para falar um pouco mais, olha, eu vou te falar, você para mim entrou aqui como um enigma e saiu como um mistério. Entendeu? Para mim, pessoalmente. Eu vou dizer assim, dá vontade de ter mais diálogo. Não há como negar que é uma pessoa extremamente intrigante, sabe? Se a gente não tentar entrar nesse campo da intimidade. Mas uma coisa que me deixou muito feliz é que você veio e foi exatamente o que você deveria ter sido aqui, Ricardo Koube. Nada mais, nada menos do que isso. Isso me traz alegria porque você é uma pessoa que, independente de qualquer coisa, a minha interação e convivência com você, para mim, é uma coisa muito leve, muito agradável. Eu gosto da sua presença, gosto de conversar com você, gosto de ouvir suas maluquices. Se você não se ofenda com isso, por favor. Nunca. Tá bom? Eu não sei, o Léo parece super interessante. Ele nunca falou tanto. Pra mim tem muita coisa que faz muito sentido, sabe? Eu gosto de ter esse diálogo porque, que nem eu falo, eu não acredito 100% das coisas porque a gente não sabe 100% de tudo. Acho que às vezes a verdade para um não é verdade para outro. Então eu tô sempre relativo a aprender coisas novas. Sim, isso é uma avance da vida sem acreditar em nada. Exatamente. Porque senão você vai criar crenças, e as crenças serão sempre limitantes. Então eu sou muito assim, eu gostei Ou muito. você pode usar uma crença e acreditar tanto nela e constrói uma realidade. Porque sabe o que tem? Eu vou falar uma coisa que eu acho de você, Koube. Assim, a pessoa pode ser o que for, pode ser o maior intelectual, pode ser o maior enigma, pode ser a pessoa mais sofisticada, o maior artista, papapá. Mas algumas pessoas tem uma postura ameaçadora com relação às outras. Tem gente que vem com toda a sua inteligência e te ameaça com ela. Tem gente que vem com todo o seu mistério e te ameaça com ele. Tem gente que vem com todo o seu talento e a postura dela traz uma ameaça. Você é uma pessoa que, sinceramente, eu não me sinto nem 0% ameaçado com a sua presença, com as suas ideias, com as coisas que você fala. Você, para mim, apesar de ser um enigma, uma coisa que eu não consigo completamente entender, é tranquilo.
Mesmo Assim, porque se você... eu sentaria de costas para você na vida tranquilamente e não me preocuparia. Mesmo porque se você acreditar no que eu digo, você vai ser um louco como eu. E não existe dois loucos iguais, né? Cada um com a sua loucura. Olha É isso aí. né? Então tá. Vamos aos avisos? ficar. A parte prática da vida? Lembrando, né, que a gente está com... quando bater 200, né, inscritos aqui no canal, a gente vai sortear lá no Instagram da Moldurari, né, o nosso porta-retrato. A Vera Matar prometeu, né, fazer uma aquarela do rosto da pessoa. Grande artista. Esqueci o nome dele. Ricardo Couve. Não, Kobe. O da entrevista passada trouxe também que tá ali do lado. Doim. O Doim trouxe também uma pequena obra de arte para também... Pra gente doar, para quem for sorteado. Para quem for sorteado. Então, lembrando, segue a gente lá na Moldurari, vai estar ali embaixo na descrição para vocês. Gente, se inscrevam no canal, pelo amor de Deus. Se inscrevam no canal, todo mundo que vai inscrito no canal. Apesar disso aí não ser uma realidade, não ser uma verdade. O número de inscrições é uma coisa fictícia, mas inscrevam-se mesmo. Lembrando também que se o Ricardo quiser deixar as redes sociais pra gente, a gente bota ali embaixo, o pessoal tá acompanhando Instagram, o teu trabalho. Até, né, não sei se tu faz atendimento online, mas caso a pessoa queira se desconstruir, essa interação mais filosófica, demolidor de seres humanos. Como pessoa, de repente ele pode ser uma solução, né, para você. Sim, então, eu faço atendimentos online, eu atendo Canadá, Itália. Que legal. Não, então muitos países do... E o nosso lindo painel, e todos os artistas, todas as pessoas que vêm aqui conversar com a gente, dá uma assinatura gráfica nele, né? Ele surgiu como uma forma de domar o som, mas aí acabou virando esse painel que a gente vai doar, já doou, para a ONG Nutri Resgate, que com a venda disso aí vai converter em cestas básicas que elas atendem famílias em situação de risco na cidade de Joinville. Isso é uma outra coisa que a gente faz e vocês vão contar agora com uma assinatura de Ricardo Couve também no nosso painel, ok? Ótimo. Então tá, esse foi o nosso Moldurari Cast. Mais uma vez agradecemos, por estar vindo aqui. Eu que agradeço aí. Foi um papo, assim, inusitado. Maravilhoso. Mas foi legal. Eu gostei. Então tá. Tá feito?